não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Uma outra coisa que você tem que entender é o seguinte: existem pessoas melhores do que você, mas muito melhores. E são pessoas que simplesmente fizeram esta prática, né, da confissão para si mesmo, tá certo? Durante muito tempo. E da confissão para si mesmo, não só por curiosidade mórbida, porque se você começa a fazer curiosidade mórbida, né, tentando descobrir só o que tem ruim dentro de você, como faz Jean-Paul Sartre, por exemplo, você também está se enganando. Uma das primeiras coisas que nós descobrimos quando começamos com isso, quando começamos essa confissão, não é a sua maldade, mas a sua mediocridade. A sua mesquinharia. Fala, meu Deus, como eu sou pequeno, como eu sou mesquinho, como eu sou um merda, como eu sou igual a todo mundo, pô. Esta é a verdade. É muito difícil você ter algum desejo, algum... Paralisou aí, né? Está caindo mais do que normalmente, né? Acabaram o serviço lá? Não parou? Você pode repetir o nome do escritor? Barbey d'Aurevilly. Barbey é B-A-R-B-E-Y. D'Aurevilly é D-A-U-R-E-V-I-L-L-Y. É Jules Barbey d'Aurevilly. Jules Barbey d'Aurevilly. Parou ou não parou? Pode continuar que está indo. Não, parou, só foi aqui. Hã? Tá bom. Então, existem inúmeros livros que você pode ler, tá certo? Que vão ajudá-lo nesta área do autoconhecimento. O primeiro são as Confissões de Santo Agostinho. Esse é o modelo, tá certo? Você vê que naquelas confissões, pela primeira vez, o homem ocidental adquire a noção da sua responsabilidade por tudo que se passa dentro da sua alma. Antes não, você vê que isso foi uma conquista da civilização, não foi uma coisa que vem naturalmente. Claro que todo homem tem a capacidade para fazer isso, ele tem pelo simples fato de ser homem. Tá certo? Porém, o confronto com a realidade existencial da sua própria vida, né, não é uma ideia que ocorra naturalmente aos seres humanos. Isto veio graças... Veja, quando Agostinho começa a fazer isso, já havia 4 séculos de experiência da confissão cristã. A confissão é um sacramento, mas ela também é uma arte e também é uma técnica. E isso aí foi se aprimorando com o tempo. Né? Eu me lembro, por exemplo, que tinha o livro do Adolphe Tanqueray, né, Tratado de Teologia Ascética e Mística. E ali ele dava a preparação para a confissão. Né? O que é a preparação? O que se chama exame de consciência. Isso é uma prática que tem 2000 anos, gente. Né? E que também não foi assim, o primeiro que fez a confissão acertou tudo. Também não é assim. Teve que ir aprendendo. Né? Então, a confissão, claro, ela tem um lado puramente ritual. Tá certo? Quer dizer, é um rito pelo qual o sacerdote investido do mandato divino para isto,
ele te concede a absolvição dos teus pecados. Tá certo? Porém, existe a articulação entre esse lado exterior e ritual e o lado interior. Quer dizer, te absolve dos teus pecados desde que a confissão tenha sido sincera. A confissão sincera é um problema gravíssimo, porque frequentemente nós não sabemos o que é pecado e o que não é. Frequentemente nós estamos confusos com relação à nossa vida interior. Tá certo? E também você não pode chegar lá no confessionário e ficar 10 dias lá fazendo as confissões de Santo Agostinho. Não é possível isso, tá certo? Você vai ter, vamos dizer que, agrupar os seus pecados por gêneros e espécies e mencioná-los ali. Né? Mas é mais ou menos genérica, né? Mas para isso você precisa saber. Então, no livro do Adolphe Tanqueray, tinha lá a técnica do exame de consciência. A técnica do exame de consciência é muito simples. Você tem 10 mandamentos a cumprir, tá certo? Então, com relação a cada um desses 10 mandamentos, você vai responder uma série de perguntas para si mesmo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu pensei aquilo outro, eu tive tal qual a intenção. Era um negócio maravilhoso. Você respondia 100 perguntas e falava, bom, é impossível você fazer isso se você não saber algo, não sair daí sabendo algo sobre você mesmo. Tá certo? Desde que você faça isso, não com o espírito masoquista. Tá certo? Porque é quase inevitável que se introduza dentro desta prática aquela hipocrisia de querer parecer o bom menino perante o próprio Deus. Veja, você não está lá para ser aprovado por Deus. Deus já te desaprovou, meu filho. Você está entendendo? Até o negócio chamado pecador original significa o seguinte: está todo mundo ferrado. Ninguém presta. Ninguém. Tirando Jesus Cristo, Nosso Senhor, ninguém presta. Então, não adianta você querer agradar a Deus porque você já desagradou. Tá certo? Ele não está ali para aprovar você. Ele está ali para quebrar o seu galho. Você está entendendo? Então, você chegar lá e fazer um discurso de autoacusação perante Deus também não vai resolver o negócio, porque ele sabe muito mais do que você sabe. Esta prática é para que você fique sabendo de você algumas coisas que Deus já sabe. Está entendendo? É uma prática de abertura, de tomada de consciência. Então ela tem que ser feita com uma certa tranquilidade, neutralidade. Não é você ficar batendo no peito, não, eu sou um filho da puta. Não é isso, pô. Se fizer assim, você já inverteu tudo. Você está entendendo? Aquilo deve ser feito com uma serenidade e até com uma certa alegria, porque você sabe que descubra você o que você descobrir a respeito de si mesmo, né? Por mais decepcionante que seja, paralisou aí a transmissão ou não? Parou para algumas, mas para outras. Não, peraí, então. Eu vou reiniciar de novo. Dá mais um cafezinho. Lá tá normal. Pois é, para alguns não tá. Aqui no meu não tá. Então vamos esperar, não custa. Agora caiu. Fui eu. Tô reiniciando. Ele está reiniciando. Só o início. Você quer que eu reinicie tudo lá? Não, você que sabe. Fazia tempo que não caiu até o fio. Não sei. O quê? Sério? É. Já vi lá. Tá no ar. Está no ar? Posso continuar? Então, para chegar a dominar com proveito os instrumentos da vida intelectual e os conteúdos todos que você pode adquirir, sobretudo do estudo da própria filosofia, você vai precisar refazer as 3 etapas da educação. A educação moral,
a educação social e, finalmente, vamos dizer, o adestramento intelectual e a educação intelectual propriamente dita. Né? Então, eu chamo de adestramento a aquisição, vamos dizer, das simples técnicas repetitivas. Tá certo? Por exemplo, quando você vai aprender uma língua, você decorar os tempos verbais, essa coisa toda. E, em cima disso, é que vem a educação intelectual propriamente dita. Você vai ter que refazer. Como é que você refaz? Vamos dizer, a educação moral você refaz a partir da prática da confissão. A prática da confissão todo mundo tem que fazer. Não é que vocês têm que ser católico. Né? Então, você pode ser budista, protestante, judeu, qualquer outra coisa. Isso aqui vai fazer bem para você de qualquer maneira. Não é isso? E, sobretudo, não há outra técnica. Se você disser a psicanálise, por exemplo, eu digo, bom, muito bem. Em psicanálise só que existe um fenômeno que é o da análise sem fim. A gente começa a análise, aquilo começa a girar em círculo e nunca mais termina. Tá certo? Eu digo, para que serve essa porcaria? Né? Segundo, a psicanálise não serve como um instrumento de autoconhecimento geral porque ela só está interessada numa coisa. Quer dizer, por trás da técnica psicanalítica existe a teoria psicanalítica. E a teoria psicanalítica é tremendamente limitativa. Porque ela acredita que existe dentro de você um monstro chamado id, tá certo? E outro monstro chamado superego, e que você, o pobre eu, está ali espremido entre os dois, tá certo? E ele então, ele tampa a porta do id, porque ele tem medo do superego, e daí as paixões ocultas, né, começam a se transformar em neuroses. Eu digo, muito bem, isso até acontece às vezes, mas isso não é asseguro para vocês, mais tarde podemos examinar isso com mais cuidado. Este mecanismo não é universal, este não é o mecanismo fundamental gerador das neuroses, e isso só serve para um certo tipo de pessoas. Não é isso? O Dr. Miller ele diz o seguinte, acontece que existe uma espécie de simpatia entre o terapeuta e os seus pacientes. Quer dizer, quase que instintivamente, eles buscam o terapeuta que tem a linguagem deles. Quer dizer, o sujeito está lá com problemas freudianos, ele descobre um terapeuta freudiano. Está com um problema junguiano, descobre um terapeuta junguiano, e de certo modo você tem um mútuo auto-engano. Não é isso? Eu não sei se isso acontece, não, mas a ideia é boa, né? Então, não há outra modalidade de autoconhecimento a não ser a técnica da confissão. Tá certo? Então, é claro que você mesmo pode completá-la, você pode acrescentar, tirar não. Então, eu sugiro esse livro, Adolphe Tanqueray, Tratado de Teologia Ascética e Mística, do qual há uma tradução portuguesa antiga, mas se não tiver, não se preocupe, nós vamos botar isso em circulação daqui a pouquinho. Ou sob forma impressa, ou com um PDF, nós vamos botar isso em circulação, pelo menos este trecho, certo? É através, vamos dizer, da confissão que você vai corrigir as inumeráveis distorções da sua educação primeiro. Preste atenção, quer dizer, isto não está incluído nas perguntas do Tanqueray, mas adaptando aquilo à situação brasileira específica, tá certo? Preste atenção no seguinte, na sutil indução de covardia que houve desde pequeno. Você é induzido, em primeiro lugar, à busca de segurança, à busca de proteção. É incrível. Então, para que as pessoas estão mais preocupadas em que você se autoproteja, de que, em vez de estar preocupado com que você vença. Tá certo? Bom, eu não eduquei meus filhos para que se protegessem, mas para que vencessem. Tá certo? Então, quando eles querem um desafio, eu sou o primeiro a incentivá-los. Vai. Toma cuidado, mas vai. Tá certo? Eu vejo que na sociedade brasileira existe esta indução, vamos dizer,
a uma autoproteção excessiva e a busca de proteção e a busca de aprovação. Preste muita atenção nisto. Onde você procurar dentro de você, você vai encontrar mecanismos que você tem para cortejar a aprovação ou de um grupo de referência, ou do chefe, ou de alguma pessoa. Então, uma outra coisa que você deve sondar dentro de você, com muita atenção, e que também é algo que se aplica à sociedade brasileira, é o ódio ao conhecimento. As pessoas têm isso no Brasil, é uma coisa notável, tá certo? E eu sugiro para vocês a leitura de 3 livros que são os 3 grandes romances do Lima Barreto. Os 3 melhores romances do Lima Barreto, que é Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma e Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. Tá certo? Então, o tema deles é sempre o mesmo. Quer dizer, o homem de conhecimento, o homem que busca o conhecimento e como ele se vira na sociedade brasileira. Então, Isaías Caminha é um sujeito que saiu do interior, né, um menino do interior, um menino talentoso, que vai trabalhar no jornal na grande cidade e entra num ambiente de tal corrupção e mesquinharia, tá certo? Que ele mesmo não aguenta, acaba se dando muito mal. Né? Anos depois de publicar o livro, o Lima Barreto ele publica uma notinha dizendo: eu recebi notícias do nosso conhecido Isaías Caminha, né? Que ele saiu muito bem na vida e tal, ele virou deputado, então dá a entender que o Isaías Caminha, tudo aquilo que fizeram ele sofrer na juventude, então aquilo que for desilusão, ele tinha se adaptado muito bem àquilo, ele tinha se estragado tão bem quanto os outros e tinha subido na vida. O segundo romance, que é o Policarpo Quaresma, ele vai mostrar, vamos dizer, o homem de estudos como o reformador social, como um sujeito imbuído de ideias utópicas. Né? O Policarpo Quaresma é um sujeito ultranacionalista que acha que todo mundo tem que falar tupi-guarani. Né? E assim, tem muito tipo como ele nas Forças Armadas, tem muita gente que tem cheio de Policarpo Quaresma. Né? E o Policarpo, com aquelas ideias utópicas, ele entra em conflito, né, com o Floriano Peixoto e acaba também se dando muito mal. Mas, evidentemente, o Policarpo Quaresma é uma caricatura, ele é um anti-herói. Tá certo? E no M.J. Gonzaga de Sá, ao contrário, é um velho muito culto, muito sério, tá certo? Que descobriu uma certa paz vivendo no total isolamento e não deixando ninguém perceber que ele sabe alguma coisa. Tá certo? Então, o Gonzaga de Sá ele só se abre com quem ele percebe que é uma pessoa séria, né, que também está em busca de conhecimento. Então, é o sábio que viveu dentro da toca. Isso aí resume a posição do homem de estudos no Brasil. É uma posição absolutamente miserável e, digo para vocês, desconhecida em outros países. Pelo menos nos países que nos servem de referência. Tá certo? Então, é claro, vamos dizer que tendências anti-intelectuais ou tendências anti-conhecimento podem existir um pouco por toda parte, mas elas não são centrais na sociedade, como isso é central no Brasil. Tá certo? Tem e, sobretudo, vamos dizer, ao mesmo tempo que você tem este horror ao conhecimento, né, e esta espécie de inveja maliciosa e destrutiva das pessoas de um pouco mais de talento, você tem como compensação o culto dos símbolos exteriores do conhecimento, como, por exemplo, a escola, o diploma, etc. etc. Tem uma famosa cena no Policarpo Quaresma em que a pessoa pela janela vê que ele tem um monte de livros, né, na biblioteca e tal, e aí as velhinhas assim perguntam: mas por que ele quer tantos livros se ele não é nem bacharel? Né? Então, esse negócio de você substituir a vida intelectual, o símbolo burocrático correspondente, isto no Brasil é muito grave. Tá certo? E curioso que eu, na juventude, eu pensei que isso estava acabando. Quer dizer, a modernização do Brasil, a industrialização, essa coisa toda, ia acabar com esse negócio do bacharelismo. Muito mais tarde foi que eu percebi que isso tinha voltado, e tinha voltado com uma força
incrível. Por quê? Esta geração, vamos dizer, que ocupou as universidades, né, dentro do processo que a gente chama da ocupação de espaços, né, isso é um bando de medíocre, um bando de idiota, e o que sobra para eles é o culto do seu cargo, do seu diploma, é só isso que eles têm. Então eles começaram a se defender atrás disso com uma fúria ainda maior do que isso acontecia no tempo do Lima Barreto. Tá certo? Então, Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.